Oi, gente, problemas técnicos de novo. Agora eu desisti do Wi-Fi, vou tentar fazer a live no 4G e vocês vão dando um alô aí se tá funcionando, se tá chegando até vocês. Tá um pouco mais lento só. Por enquanto aí, ó, não conectou. Ah, agora de novo. Dani, vai dando uns recadinhos aí pra ver se tá travando. Será? Tá dando pra ver a imagem direitinho, não? 6 pessoas, né? É. Deixa eu clicar no da escola. Vamos ver se vocês estão recebendo bem o sinal, tá dando certo aí? Alguém pode me mandar um recadinho falando aí se tá ok? Só tá me parecendo um pouquinho mais lento, mas tudo bem. Né? Eu acho que o sinal de transmissão só. Será que tá dando? Todo mundo tá conseguindo assistir ou tá travando? Porque hoje vai merecer uma ligação para Vivo mais tarde. Parece que agora está ok. Tá ok. Então vamos lá, vamos começar, né? O tema de hoje, né? Escolhido, a gente foi, né, adaptando, né, as sugestões que a gente tem recebido, né? E resolvi falar um pouquinho, né, sobre a educação na pandemia, esse desafio do ensino remoto, né, que tem acontecido nos lares de todo mundo, e fazendo aqui algumas reflexões para os pais e educadores, né? Nós estamos vivendo tempos muito complicados, né? Num momento que talvez seja o maior desafio profissional coletivo, né? Isso que a gente está vivendo não foi planejado, né? Foi algo imposto, né? Que de repente começou a acontecer. Com isso, nós tivemos que desenvolver aí, de repente, algumas habilidades, né? E se adaptar a elas. Como competências tecnológicas, tivemos que intensificar a relação da escola com a família e principalmente porque a gente precisa da família como viabilizadora da educação domiciliar, desculpa. Eu tô vendo que algumas pessoas estão sem som. Será que tá muito baixo? O som tá ok ou é a transmissão? Eu vou sair então, vou tentar entrar de novo, ok? Pra mim tá ok. Tá ok? Thaís, tá me ouvindo? Vocês acham que tá chegando aí em todo mundo? Tá chegando? Vamos ver. Então, acho que a Suzane tenta sair e entrar de novo pra ver se dá certo. E vamos voltar aqui então, né? Eu tava falando, né, do tanto que a gente tem que intensificar essa relação da escola com a família, né? E porque nesse momento a gente precisa da família como viabilizadora da educação domiciliar. O fazer pedagógico está enfrentando um grande desafio, talvez o desafio da maior natureza que já aconteceu. E a gente está muito longe de querer uma resposta pronta, né? Longe de querer dizer que eu sei o que fazer, que eu sei as respostas para tudo. Quero deixar isso bem claro. Se uma hora vocês forem assistir uma live e a pessoa falar que ela tem resposta, que ela sabe, né, o caminho, o melhor caminho a seguir, ou que ela vai dar dicas, né, de como isso está acontecendo e como é o melhor caminho, vocês desconfiem, porque no momento como esse, né, que nós estamos vivendo, diante de tantas incertezas, divergências, estamos todos tentando dar o nosso melhor, buscando. Essa é a palavra certa, é a palavra de ordem do momento, é buscar. É importante a gente pensar que essa criança, ela tem direito de continuar o seu desenvolvimento, né?
E agora eu quero falar um pouquinho sobre o ato de educar, né? Por que do resgatar esse ato de educar? Eu até queria que muito mais pessoas estivessem assistindo nesse momento, porque eu acho que é um assunto de extrema importância e o que eu vou falar agora às vezes não é de conhecimento de todo mundo. Então seria muito importante, né, que a gente conseguisse atingir o máximo do número de pessoas para transmitir um pouquinho desse conhecimento, né? Eu quero falar um pouquinho então sobre o porquê do resgatar esse ato de educar, né, diante, né, dessa situação, porque propor o ensino remoto em meio à pandemia, sendo que no momento como esse a gente tem que priorizar as questões de saúde, a gente tem que priorizar a sobrevivência, priorizar a preservação das vidas, né? E aí, para falar um pouquinho sobre o ato de educar, eu vou trazer para vocês a etimologia da palavra educar, que ela vem do latim educare, que se relaciona com valores humanos, né? Educar, então, né, a tradução seria, né, o significado seria trazer à tona o que está dentro. Ou também podemos interpretar da seguinte forma, né? Tirar de dentro a força, tirar de dentro aquilo que temos de melhor. Tirar de dentro a capacidade para que eu possa entender o mundo e suas diferenças. Então, olha que importante, né? Que vem através do significado da palavra educação, né? E tem definição mais apropriada para esse momento que nós estamos vivendo? Quando eu digo educação, eu não estou falando de escola, eu estou falando do ato educativo. A educação, ela não pode ficar de fora nesse momento. O que mais nós estamos precisando, né, nesse momento, é tirar de dentro as potencialidades para que a gente possa lidar com o mundo, com os seus acontecimentos de forma mais efetiva. A escola, ela precisa se fazer presente nesse momento de qualquer maneira, da maneira que for possível. É preciso acolher toda essa insegurança que nós estamos vivendo. Tá ficando tudo bem aqui. Travou? Então vamos lá, vou tentar falar um pouquinho até mais devagar, porque vai que trava, alguém não consegue assistir direito. Nesse momento, né, como eu estava falando, da escola precisar se fazer presente da maneira que for possível, não fazer nada não pode ser uma solução. Não pode ser uma solução possível. Fingir também que não está acontecendo nada também não é uma solução possível. Tá? Então, o que nós temos que fazer é o possível dentro daquilo que a gente sabe fazer. A inteligência mora no meio do caminho. Então, é você tentar fazer dentro do que você sabe fazer e fazer o seu melhor. A educação à distância, ela é uma modalidade de ensino que envolve a construção de conhecimento produzido na interação entre os pares por meio de utilização de ambientes familiares vinculada a uma instituição escolar. O homeschooling se refere à educação familiar apoiada na mediação de familiares, cuidadores ou professores, mas sem nenhuma vinculação com a escola. Então, percebe a diferença entre a educação à distância, ensino remoto e a educação do homeschooling, né? Como hoje muitas pessoas estão tratando com esse nome, né? O homeschooling, então, ele é uma educação domiciliar mediada pelos familiares, né? Ou por um tutor, mas sem vinculação com a escola. O ensino remoto é o que a gente tem feito ultimamente e tem mais gente respondendo aí, Amanda. E o ensino remoto, ele é vinculado, né, ao ambiente, à escola, usando a tecnologia vinculada, né, a essa instituição. O que tem acontecido mais nas escolas, né, que eu tenho acompanhado, é a questão do ensino remoto. É isso que o pessoal tem mais seguido por esse caminho.
né? Lembrando, principalmente, que essa não é uma realidade de todos os alunos, tá? Lembrando que isso não atinge 100% dos estudantes que estão fora das escolas. E que nem todas as escolas estão trabalhando da mesma forma. Num primeiro momento, né, com essa impossibilidade da criança de frequentar a escola, o espaço da escola, a maioria optou por levar até o aluno, né, algum vídeo, né, vídeo do YouTube, vídeo pelo WhatsApp, né, que são atividades para que o professor estivesse presente nesse momento, né, que a criança estivesse em casa, para que ele pudesse manter esse vínculo com a criança. Passado um tempo, né, já do isolamento social, já foi possível as escolas se organizarem com o uso de uma plataforma, né, ou de outra forma, com momentos que nós chamamos de assíncrono, né? Momentos assíncrono são aqueles que acontecem quando a videoaula e exercícios são colocados à disposição de uma plataforma e os alunos podem acessar num horário em que for mais adequado. Ou ainda, as escolas estão optando, muitas delas, por momentos síncronos, né? Que são aqueles conhecidos, né, como aula online, aula ao vivo, né? Já ouvi que algumas escolas têm feito, que no começo deu assim bastante insegurança aos pais, mas que hoje já está acontecendo de uma forma mais natural, as crianças já estão entendendo, já estão mais participativas e tudo vai se encaixando, né? É uma questão de paciência, uma questão de tempo. Né? Esse momento, né, síncrono, ele é quando todos os participantes estão juntos ao mesmo tempo, o professor, né, ou em casa ou na escola, e as crianças, né, em casa. O que eu andei estudando a respeito, né, e que tem dado bons resultados é quando a gente intercala esses dois momentos, o momento síncrono com o momento assíncrono, né? E é preciso, então, adequar a realidade da sua escola, ao seu público, às crianças que você atende, à faixa etária que você atende. Tudo isso é importante, né? Então, como eu disse, não tem uma receita pronta, né? Porque cada um vai trabalhar dentro de uma realidade, né? É preciso entender qual é a demanda das famílias que você atende, qual é a demanda desses alunos, né? E qual é a melhor forma de atingi-los, né? Medir também a eficácia desse trabalho, né? Como é que está sendo, de repente, no momento, parar, refletir, mudar de estratégia no meio do caminho, se for preciso. É necessário ter essa flexibilização, porque às vezes não funciona para todo mundo, né? O grande desafio que acontece, né, é que a nossa escola trabalha com alunos. Esse aluno, ele costuma ir até a escola e lá ele se desenvolve com o papel de aluno. Tem todo o ambiente educativo, todo o enquadramento da escola e em casa ele é filho. Ele tem o quartinho dele, né? Ele tem as coisinhas dele, ele tem os brinquedos dele e aí ele não saiu de casa. Aí vai à escola, aciona o aluno, que está no papel de filho. Então, vejam bem, né? É preciso ter muita maturidade para não perder essa perspectiva. O professor fala com o aluno e quem ouve, quem está lá do outro lado da tela ouvindo, é o filho, né? A mãe leva o aluno para a escola e no portão ela fala tchau para a criança, né? Para a criancinha que ela tá até fazendo uma birrinha ali no portão ainda, porque ela tá no papel de filho. Quando ela passa do portão para dentro e a gente fala, não, ela parou de chorar, ela tá ótima. Às vezes ela chega com um brinquedinho na mão, a gente pede para guardar na mochila, ela guarda sem escândalo, sem, né, fazer birra. Tudo isso acontece porque do portão para dentro ela veste o papel do aluno. Ela deixa de ser o filho e passa a ser o aluno. Olha que coisa interessante essa questão do papel, né? E aí, por isso que muitas mães se surpreendem ao ver, né, conversar com a professora e perceber que na escola a criança
obedece. Na escola ela come todo o lanchinho, na escola ela come o almoço, que em casa você não consegue dar. E aí eles ficam, nossa, por que comeu na escola? Comeu na escola porque lá ele não tá desempenhando um papel de filho, ele tá desempenhando um papel de aluno, né? E isso é muito interessante, por isso que muda tanto o comportamento da criança quando ela tá no meio social, né? Essa questão de papéis é muito complicada, porque a escola, na verdade, ela dá aula pro aluno, né? E o que tem acontecido nesse novo cenário? O aluno, ele tá em casa, o professor tá na casa dele, passando tarefa, e o aluno tá na casa dele de pijama, né? Ele tá assistindo lá a aula, né? Remota ou aula na plataforma, de pijama. E é aí que a gente tem que parar para refletir, né? A família precisa ter nesse momento uma posição de enquadramento, né? De uma rotina, explicar para a criança que esse é o trabalho dela. Ela tem que ter o horário certo para fazer essa atividade, ela tem que ter esse preparo para fazer a atividade. É um momento, né, que ele se responsabiliza como aluno para receber o professor na sua casa. Por exemplo, né, para estar aqui, né, fazendo essa live, a gente passa um batonzinho, né, se prepara, existe um ritual, né, que a gente já tá até acostumando já com esse ritual, estamos ficando famosos, a gente tá se acostumando. Então, tudo isso a gente chama, né, de ritual de preparo. Essa criança está em casa, se ela estiver desempenhando o papel de filho, fica muito difícil. Eu tô percebendo assim, esse é o maior entrave do que tem acontecido ultimamente, né, nas queixas dos pais. Ir para a escola, né? Quando você vai para a escola, você prepara aquela criança, dá um banhinho, coloca o uniforme, deu o almoço no horário, virou aquele corre-corre para lavar a louça, enfiar a criança no carro, uma hora trazer ela na porta da escola e ela sai do papel de filho, entra no papel de aluno. E o que acontece com a aula, né, remota? Ela tá vendo de casa, sem um ritual, sem um horário, ela ainda tá no papel de filho, fazendo aquelas birras e tudo mais, né, que todos eles fazem, e aí você não consegue desempenhar, né, e ter sucesso com a atividade que foi proposta para o dia, né? Isso é muito comum. O professor está dependendo, né, da mãe e do pai para transformar esse filho em aluno, né? É um momento muito delicado, né, que ele requer um nível de empatia. E quando eu falo em empatia, não é só se colocar no lugar do outro, é sim se colocar no lugar do outro dentro da perspectiva do outro, né? Porque hoje estamos todos em casa, né, vivendo sobre essa ameaça, né, da pandemia. E todo mundo está passando por dificuldades. Essa é a triste realidade. Então, essa hora, né, de fazer tarefa e de transformar o filho em aluno, né, no momento em que a criança estiver em casa e ela não tem a figura do professor para estar ali e exercer o papel dele, né? Então, o que acontece? Eu percebo uma fala muito comum dos pais, né, que tem trazido até mim, ou eu tenho visto em redes sociais, né? Ah, meu filho não quer fazer, e agora, né? Isso está sendo assim, com muita frequência. E nesse momento aparece então a dificuldade que os pais têm de que os filhos cumpram o seu trabalho, né? Ah, mas tão pequenininho, já tem um trabalho, né? É a ocupação dele, né? E para os pais, então, né? Eu queria enfocar em algumas coisas, né? Primeiro, que educar é a tarefa mais difícil da vida humana. Dar limite, né? É entregar dignidade, civilidade. Quando nós dizemos que nesse período de quarentena, né, a gente pode ser mais flexível, a gente tem que entender que flexibilizar não é e ser permissivo é outra coisa. Flexibilizar é uma coisa, ser permissivo é outra coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com os extremos. O que acontece é que a gente perde um pouco no meio do caminho e acaba indo para algum extremo, né? Os exageros, eles guardam os perigos.
Existe uma questão histórica, né, de que por um longo período a família transferiu para a escola uma série de atribuições que deveriam ser dela, né? Não que a escola não tivesse que ter, né, essas atribuições, até porque a escola é uma instituição formadora, né? Mas a família tem sim transferido muitas dessas atribuições, né? Como a questão dos valores, né? E de outras coisas aí. Comer bem, comer verdura. Ele não me obedece em casa, mas ele obedece à professora. Aí os pais pedem para a professora chamar a atenção do filho, falar, olha, tia, né? Fala para ele, né? Não mais fazer isso lá em casa. Então tudo isso ficou muito misturado, né? Olha, tia, ele não quis fazer a lição, né? E o ensino, né? Principalmente a questão de ensino de valores, que hoje tem se transferido muito para a escola. E aí aconteceu uma coisa, né, abrupta, uma mudança do dia para a noite, né? Em que foi transferido, em que a escola transferiu, né, abruptamente tudo isso, né, para a família, de volta para a família. Então, o que aconteceu? A escola entregou o aluno para a família e falou, faça. Olha bem, né? Que dificuldade. É isso que deixou todo mundo aí de cabelo em pé, e eu não me excluo dessa situação. E aconteceu então esse movimento contrário, né? E na verdade o que acontece é que a família ela tem uma função intransferível e a escola tem uma missão, uma função social, né, com seu aluno, que também é intransferível, né? O que estamos esperando, né, que essa volta das crianças para a escola traga um pouco de maturidade, até mesmo dentro dessas relações, né? Neste momento, né, tá tudo junto, tudo misturado, né? Quem sou eu agora? Toda essa loucura aí de transferência de papéis, né? O que move a criança a ter esses comportamentos de recusa, né? Quem é que tá demonstrando indisciplina agora, né? É o filho ou é o aluno? Quem é que vai atuar? É o pai ou é o professor? Né? Então percebam, né, que a coisa tá bem complicada. Todo mundo deve estar vivenciando isso e sabe do que eu tô falando. E o que diferencia, né, uma escola à distância de uma escola presencial? São as pessoas, né? São as realizações. A gente chama, né, de ouro da escola. Qual é o ouro da escola? O ouro da escola são as pessoas, são, né, nos momentos síncronos, como eu falei anteriormente, né, eles têm que ser de conversa, de troca de experiência, né, de desabafos. É essa coisa interrelacional, né, que a escola tem de mais precioso, né? Então a escola hoje tem que pensar que se ela não pode funcionar como se fosse presencial, né, é preciso adaptar essa nova metodologia. As cobranças, né, que a gente tem com relação a conteúdos, né, não devem se sobrepor à tolerância e à consciência de que não será possível dar conta perfeitamente de todas as atividades que você tinha planejado. O mais rico aprendizado que ficará nesse período, né, é o cuidado mútuo entre as pessoas e destas com o ambiente em que elas vivem. Então isso vai ser muito importante. É importante também a gente ressaltar que volta e meia essa escola vai estar dentro do muro e volta e meia ela estará à distância. Essa vai ser uma nova realidade. Daquele jeito que você planejou em janeiro, não vai dar certo. Já pode desistir. Isso não vai acontecer, né? A escola vai ter que repensar os seus currículos e vai ter que flexibilizar, né? Antecipando as preocupações e os cuidados com o término da quarentena, é recomendado considerar que a possibilidade de transmissão do vírus, ele não cessará. Ele apenas reduzirá o impacto quantitativo da onda de transmissão, o que faz necessário, né, que a retomada da rotina do trabalho, dos serviços de atenção à saúde seja planejada. É por isso que estamos elaborando, né, um plano de retomada das atividades com muita cautela,
não só aqui da Escola Girassol, mas de todas as escolas de educação infantil particulares de Araraquara, né, se empenharam em montar nesse período um plano de retomada em que a gente elenca algumas atividades que terão que acontecer com muita cautela. Dentre as ações de necessidade conhecidas, como o uso de máscaras, uso de álcool em gel, lavar as mãos com frequência, intensificar a limpeza dos ambientes, é importante que se possa acolher e trabalhar o assunto da pandemia, do que foi vivido no distanciamento social, dos efeitos desse período no desenvolvimento da criança. Também é essencial que as experiências de resiliência, de solidariedade e compaixão também sejam compartilhadas. Tem acontecido muita coisa boa nesse momento, né? E merece reflexão. Na verdade, né, o que a gente tem para levar como lição é que o futuro chegou de um dia para o outro e nós precisamos nos adaptar. Era essa a mensagem que eu tinha para mandar para vocês hoje. A nossa live foi um pouquinho mais curtinha. Eu espero que assim essas reflexões que eu levantei a respeito de papel de aluno, do quão importante é a educação, né? Nesse momento em que a criança está em casa, porque é um pouco, né, de esperança que ela vai ter, é trazer esperança, é trazer de dentro o que tem cada um de melhor. É muito importante e é por isso que manter esse distanciamento, né, da criança da escola é muito difícil. Então a gente tem que fazer o máximo para que a criança se mantenha conectada, que ela mantenha esse vínculo, porque ela tem direito à aprendizagem. Então que isso fique assim como uma reflexão, principalmente para aqueles que estão se dedicando, né? Eu percebo assim um movimento muito bacana dos pais que estão se envolvendo, principalmente, né, os da escola particular. Não tem como a gente não perceber a diferença, né, que está acontecendo nesse período. A desigualdade social está muito nítida no que diz respeito à educação em especial. Então a gente tem que agradecer até por as crianças, né, estarem tendo essa oportunidade de educação e valorizar isso, valorizar mais que nunca, né? Quem está tendo que participar aí, né, acompanhando seus filhos nas aulas remotas, tem percebido o quanto é valoroso o trabalho de um profissional, de um professor, o quanto o professor se esforça, o quanto ele teve que estudar, ele teve que desenvolver didática, a coisa não nasceu do dia para a noite. Alguns até têm um pouco mais de dom e um pouco mais de facilidade e você percebe que é até um pouco nato. Mas fora isso, existiu todo um estudo por trás disso. As pessoas, né, não nasceram, não foi do dia para a noite que se transformou num professor. Então, valorizem, né, o professor do seu filho, valorizem essas pessoas que cuidam das crianças, porque eles estão trabalhando arduamente para levar um pouco da educação para dentro da casa de vocês. Então era essa mensagem que eu queria passar hoje, não só dessa questão da valorização, mas da valorização da educação. É nítido, né, que historicamente a educação no Brasil é desvalorizada. E eu percebo isso a cada dia mais. A cada dia as pessoas estão menos valorizando isso, né? Você percebe que nem é considerado como o ensino como uma atividade essencial, e isso acaba até decepcionando bastante, principalmente quem trabalha na área de educação, porque hoje eu vejo a educação como essencial, até se for considerar pela ideia de que é para manter a sanidade mental das famílias e das crianças. Então é um serviço totalmente essencial. Era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, comentem aí no vídeo, e se vocês quiserem sugerir próximos temas, né, de lives, seria interessante, porque eu acho que essa comunicação, né, essa conversa que a gente vem tendo
acaba facilitando bastante esse estreitamento, né? Esse vínculo, esse estreitamento de laços aí entre nós e as famílias, não só das famílias Girassol, mas daqueles também que já passaram por aqui ou que um dia vão passar, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo final de tarde, até mais!